Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, em nome de Mestre Jesus. E assim, por nosso propósito, queremos nos agradecer a vida que nos destes, por Sua misericórdia. E assim, podendo estar juntos, vamos acompanhar mais um pouco do Evangelho, mais um pouco de Joana de Ângeles, para nós, para o nosso conhecimento. Por isso, Senhor, nesta noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra os nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, bondosos, todos quantos se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Por isso, Pai, abençoa nossos caminhos, sempre, sempre, segundo a Tua vontade. Que assim seja agora e sempre, por Sua graça, ó Pai. Muito boa noite a todos, boa noite a vocês que estão chegando, né? 18 horas e uns quebradinhos deste domingo, domingo bonito, domingo de sol, domingo da família, como dizemos, né? Família reunida para o macarrão do domingo, a vovó, da mamãe, e não apareçam na casa da mamãe e da vovó, né? Então, amigos, uma bela noite para todos vocês e, como sempre, esperando que esteja tudo bem, saúde principalmente, saúde, família, reunidos, e Deus abençoe a todos, nos abençoe a todos nós sempre, sempre, né? E assim nós vamos ver hoje, aqui vamos iniciar o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E vamos começar com o item ressurreição e reencarnação. A velha questão, né, da Igreja Católica, daquilo que a doutrina fala, em termos de ressurreição, em termos de reencarnação. E nós vamos ver então aqui hoje o item 1, 13 e 4 do capítulo 4, né, onde temos aqui o Evangelho de São Marcos, que nós vamos ouvir daqui a pouquinho. Enquanto isso, né, não vem aqui o Evangelho, vamos ver o que Joana de Ângeles nos reserva hoje, porque nós temos aqui, claro, hoje um novo capítulo que ela nos traz, e ela nos traz aqui o inconsciente coletivo e a gratidão. Então, dentro do capítulo O Milagre da Gratidão, tem assim o inconsciente coletivo, né, que ela está nos falando, e a gratidão. Na primeira parte, vamos ter também aqui 3 partes, que é um texto longo, né? Então, demandaria muito tempo da gente falar totalmente de uma só vez. Então, a gente reparte para ir mais tranquilo, né? Para que tenhamos também o tempo, né? Adequado dentro do tempo possível aí. E, além disso, nós temos também os aniversariantes. Aqui a Nathalie, de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Norma Matos, Brasília, Distrito Federal. Emerson Varão, Monte Santo de Minas. Vitor Juan Chaves, Piracicaba. Gisele Cristina Felipe, aqui de Americana. Nosso abraço. Abraço, Gisele, abraço a todos vocês que nós aqui citamos, né? Sempre levando nossas preces a nosso Pai para que fortaleça, que seja sempre abençoando a vocês. E que, claro, as decisões de vocês sejam sempre as melhores, dentro daquilo que nós chamamos e consideramos, né, aquele caminho bom para todos nós, semeando coisas boas, para colher bons frutos depois, como sempre. Então, nosso abraço para todos vocês, aniversariantes. Coração é coração, parabéns de todos nós. E se você tiver familiar ou alguém que queira falar do aniversário, coloque aí, não tem problema, a gente cita também, com muita alegria. Afinal, aniversário é mesmo para ser celebrado, né? Então vamos festejar. Ainda mais um domingo, né? Domingo, onde está todo mundo em casa, pode fazer aquela festona, aquela coisa boa, e é sempre bom estar, claro, reunidos. E vamos aqui, boa noite de vocês, olha aqui, vamos ver aqui, vamos localizando vocês. Boa noite da Denise Holland, Ramo de Magalhães, da Cecília Tiriac, aqui da Alzira Crepaldi. Temos também já uns likes da Alzira Crepaldi, like do Fernando Palucci, Ramo de Magalhães, da Maria Capellini. Grande abraço, Maria! Grande abraço para você, Poari, para as meninas, para todo mundo, viu?
Deus abençoe. Também nosso amigo Carlos Santana aqui conosco. Amigos, vamos ver o que o Evangelho nos fala, nos traz. De vez em quando vocês reparam que leva a mão aqui na lateral do olho, e desde que teve aquela paralisia facial aqui, ficou uma coisinha aqui, então ele lacrimeja, então tem essas pequenas sequelas, não é? Desses acontecimentos da nossa vida que acontecem. Mas estamos tocando o barco, tem que ser assim, firmes e fortes em frente sempre. Vamos ver aqui então o Evangelho de hoje. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. O que quer dizer isso? Evangelho aqui, que nós temos então o Evangelho de São Marcos aqui para nós. Vamos lá ver? Jesus, tendo vindo para o lado de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: Alguns dizem que sou João Batista, outro Elias, outro Jeremias ou algum dos profetas. Jesus então lhes disse: E vós outros? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Vós sois o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Evangelho de São Marcos, São Mateus. Depois que houve aquela transfiguração, que nós já conhecemos, São Marcos aqui e São Mateus também nos relatam. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, as Escritas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que não era de João Batista que lhes havia falado. Evangelho aqui de hoje, E aqui temos então colocação no item 4 do capítulo. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. Bom, vocês lembram dos saduceus, Aqueles que não acreditavam na imortalidade da alma, dos anjos, de nada, só acreditavam em Deus e nos prazeres da vida. Morria e acabava tudo. Esses eram os saduceus. As ideias de Judas sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam, aliás, as ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ao espírito, à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela. E nada tem a ver com o antigo corpo. A palavra ressurreição poderia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias, reencarnado,
mas não ressuscitado. Evangelho de hoje, falando aqui, né, sobre, então, reencarnação, ressurreição. E nós vimos nos textos evangélicos aí, né, de São Mateus, de São Marcos, enfim, o evangelho que nós vimos hoje, onde foi tratado, perguntaram quem era, Jesus perguntou, né, quem dizem que eu sou? Perguntou para Pedro, quem sou eu? Pedro, quem vocês acham que sou? E Pedro então falou claramente, vós sois Cristo, o Filho de Deus vivo, né? E Jesus falou que não foi ele que soube, mas sim o Pai que lhe falou, que fez essa revelação para ele assim o dizer naquele instante. Na outra, né, parte do Evangelho, aqui que nós vimos de São Mateus, é falado sobre a vinda ou a ressurreição, como eles diziam à época, não é? Que falavam que João Batista era Elias. E sim, dizem realmente que João Batista foi o profeta Elias. E que antes de ser o profeta e de ser assim, ter a sua iluminação e falar, né, ao povo da sua época, ele também era bem danadinho, fez muita coisa ruim, né? E quando chegou Elias, ali Elias pagou também, né, os erros de Elias no passado, João Batista. Então, nós sabemos que ele foi ali decapitado. Amigos, essa questão então da ressurreição, ou é a ressurreição, ou é a reencarnação? A ressurreição, segundo a própria colocação dos judeus, diziam que sim, o espírito voltaria e volta, e mesmo muitos da igreja falam, né, que vai haver a ressurreição no final dos tempos, etc, etc. E a ressurreição, como ali é colocada, pressupõe que os corpos voltarão ao espírito, etc, etc. Essa era uma ideia, assim, né, dessa transformação, desse retorno do espírito à vida. O que nós sabemos que é possível, né? Naturalmente, pelas leis da natureza, impossível. Foi citado ali, inclusive, no caso, que de Lázaro poderia, talvez, considerar-se uma ressurreição. Mas também a gente sabemos hoje, que os seres humanos, né, os animais também, de uma maneira geral, muitos, podem passar por esse estado de catalepsia, onde que perdem suas funções vitais, caem num ritmo quase zero. Então, eles se apercebem, né, a questão física, e para eles, inclusive naquela época, ela imagina. Então Lázaro estaria num desses estados, e que sim, também pela influência, né, de nosso Mestre Jesus, por toda a sua capacidade, fez com que ali houvesse novamente o despertar do corpo físico de Lázaro com o seu espírito, que não estava ausente dele, estava ali. Apenas o corpo estava no estado meio que vegetativo, vamos assim dizer, né? Poderia se considerar uma ressurreição? Tem, talvez dentro dos princípios da ressurreição, que a alma volta ao corpo, né? Mas a reencarnação é algo totalmente diferente, nós bem assim sabemos. A reencarnação, ela se dá para aqueles espíritos que estão no plano espiritual, livres, soltos, né? Andando de lá para cá, aprendendo, ou aprontando, fazendo coisas erradas também, mesmo como espíritos. A gente sabe que existe muito disso, né? E, eventualmente nem sempre, mas precisam sim todos retornarem aqui para fazerem como nós estamos tentando fazer, aprender um pouco mais, né? E aprender, praticar melhor as boas virtudes, como nós sempre falamos, aquelas mesmas que nosso Mestre Jesus nos falou. E no resumo de tudo, amar ao próximo como a nós mesmos. E somente praticando aquilo que é bom, nós vamos conseguir amar ao próximo como a nós mesmos. Porque muitas vezes o mais próximo está muito distante por tudo aquilo que a nossa mente, né, a nossa consciência nos traz. Então, a questão da ressurreição, ela é absolutamente diferente. A questão da reencarnação, né? Uma vez que nós sabemos que a pessoa falece, morre, seu corpo vai se decompor. Vai voltar aos seus componentes originais, carbono, oxigênio, ferro, nitrogênio, potássio, zinco, enfim, todos aqueles elementos químicos que todos nós conhecemos na escola, voltam para o solo pela ação
de fungos, pela ação de bactérias, pela ação dos vermes, por ação daquilo tudo que faz a decomposição do corpo. Mesmo dos ossos, que são estruturas mais duras, mas eventualmente eles são sim também decompostos, cabelos, etc. E uma vez voltado ao ambiente, todos esses elementos podem perfeitamente serem reutilizados para participar de novos indivíduos. Afinal de contas, de uma planta vem da onde? Do solo, não é? Tira tudo o que precisa para o seu crescimento em termos de elementos químicos, substâncias do solo. Então utiliza tudo que está lá ao redor, de folhas caídas de outras árvores que já morreram, de carcaças de animais que por ali também podem morrer, enfim, de toda a matéria orgânica que está ali está. Não só uma árvore, como a hortaliça que nós temos no nosso quintal, ou as plantas que nós temos dentro de casa, aqui a orquídeazinha aqui, também necessita, né? E esse crescimento necessita, sim, de matéria orgânica que é tirada do solo, assim como os gases que estão na atmosfera que a gente usa para respirar. Não há como, uma vez o espírito ter saído do corpo, ele retornar ao mesmo corpo, seja que época que for. O que infelizmente pode acontecer em muito é uma vez o espírito ter deixado o corpo por suas condições de ser extremamente materialista, egoísta, vaidoso, individualista. O seu espírito, mesmo desligado, muitas vezes fica próximo aonde estão seus restos mortais. E às vezes, dependendo dos compromissos desse próprio espírito, de seus atributos negativos, vamos assim dizer, muitas vezes eles ficam mesmo presos a esses nossos irmãos que já estão no cemitério. Acontece também, por suas dívidas imensas. Então não é algo simples assim, não. A necessidade da reencarnação é para todos nós. Porque cada reencarnação, cada vida que nós temos é essa oportunidade que o nosso Pai está nos dando de progredirmos, de melhorarmos. Melhorar aquilo que está dentro da nossa cabeça, esses pensamentos quadrados, obtusos, primitivos, retrógrados. Tanto nos atrasam em nossa evolução espiritual. Essas coisas malucas que nos vêm à mente, fruto de nosso inconsciente. E se nos vêm à mente coisas malucas, é para trabalharmos, para que não venham mais. É aquilo que Joana vem falando, do nosso inconsciente, do nosso eu, daquilo que está dentro de nós. E que ela vai continuar ainda falando um pouquinho sobre isso. Nós somente vamos conseguir nos libertar de todas as nossas imperfeições quando elas vierem à tona, para que a gente possa trabalhar. Enquanto continuarem presas dentro do nosso inconsciente, dentro de nós, nós vamos ter que vir. Então essas dificuldades, elas precisam realmente acontecer para a gente se libertar e para a gente almejar lugares melhores, situações melhores. É aquilo que o Evangelho nos fala hoje. A reencarnação ela é algo absolutamente necessário a todos nós. E muitos desses espíritos mais endividados, que não querem vir para cá de jeito nenhum, preferem ficar nos lugares onde eles estão, muitos a misericórdia divina faz com que haja, sim, uma reencarnação compulsória para ver, dando mais uma oportunidade deles melhorarem. Por isso que nós temos também, infelizmente, entre nós, tantos e tantos problemas com pessoas, e muitas vezes problemas extremamente graves. Mas é a misericórdia do Pai, como tem para com todos nós, tem para com eles também. É questão de justiça, é questão do amor, da lei de amor, é questão da sabedoria do nosso Pai. Oremos sempre, peçamos fortalecimento para todos nós indistintamente. Pois é, queridos amigos, olha aqui temos mais de vocês que aqui chegaram, então vamos dar aqui uma boa noite. Olha aqui, José Albirajara, Gonçalves da Silva, boa noite, bom trabalho a todos, muita luz e paz para todos vocês aí. Pessoal do Paz e Amor aí também de Jaguarão, um grande abraço a todos vocês. Toninha Pericinoto, psicanalista, Heitor Silva, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Fabiana Maria Urbana, Pedro Freitas, Francinete, boa noite, Fran, abraço para você, pro Robson, pro Luciano, viu? Deus abençoe todos vocês, uma bela semana. Também temos mais alguns likes, se temos. Vamos ver aqui, olha aí, a Toninha Pericinoto, psicanalista, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Fabiana Maria Urbana, também aqui a Comunitária Vida Nova, do nosso querido Carlão, José Albirajara Gonçalves da Silva, Evandro Cândido Jacinto, Leandro Pereira, Pedro Ferreira, Fernando Palucci, mais e mais de vocês. E a gente, como sempre, agradece
essa participação maravilhosa de todos vocês. E amigos, vamos ver a Joana de Ângeles, porque a Joana de Ângeles agora vai falar do inconsciente. Ela falou muito do nosso inconsciente, e Deus sim, né? Sim, fez colocações importantes para nós, dando a realmente entender que nossas dificuldades maiores, aquilo que nós fizemos, que está no nosso inconsciente, precisam ser reveladas e são reveladas pelas dificuldades que enfrentamos. Mas quando essas dificuldades aparecem, é preciso que haja sim esse enfrentamento. Essa palavra muito usada hoje em dia, né? Enfrentamento, tal, para que a gente possa superar e eliminar. E agora ela vem falar do inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo. Das pessoas, consciente coletivo e a gratidão. Primeira parte diz o seguinte: diante de determinadas decisões, o ser consciente experimenta grande dificuldade em optar pela que seria a mais correta. Isso porque o inconsciente coletivo encontra-se sobrecarregado de medos, recordações afligentes, impulsos não controlados, toda a herança do primarismo ancestral, mesclando as experiências gerais e as pessoais. Tal ocorrência é resultado da sombra existente na natureza de todas as criaturas. E todos nós encarnados temos essas dificuldades, por isso que ela chama de sombra, né? Que é esse conjunto de coisas negativas que ainda temos dentro de nós. Nas experiências da alegria como da tristeza, da harmonia como do desconcerto, os grupos sociais podem compartilhá-las em razão do inconsciente coletivo, o que explica ocorrências funestas ou ditosas que sucedem simultaneamente em diferentes partes da Terra. É graças a esse comportamento que, em qualquer período, a sombra coletiva emerge do inconsciente coletivo, transmitida individualmente de pais para filhos, concomitantemente de um para outro grupo, transformando-se em calamidade social. Os vícios sociais, por exemplo, fumar e beber, as extravagâncias sexuais e o uso de drogas aditivas que invadem a sociedade, jogos de videogame que se converteram em modismos, entre outros, tomam conta das massas de forma contagiante, como resultado do inconsciente coletivo, o que proporciona à sombra uma oportunidade de participar do fenômeno. Sem dúvida, ocorre de forma inconsciente e, por essa razão, manifesta-se automaticamente na sociedade, após irromper no indivíduo. As sociedades são estruturadas por acontecimentos e métodos pedagógicos de conduta infantil. Quando se aprende a discernir o que é bom e o que é mal, de acordo com a cultura e a ética de cada grupo. Então, muitos fatores que são comuns à coletividade, muitos medos. E hoje em dia, né, pelas próprias dificuldades que nós temos, com tantas coisas complicadas por aí, o medo faz parte muito grande de todos nós e é então essa coisa coletiva mesmo, né? Questão da segurança, sair de casa. Quando os filhos saem de casa, então Deus nos acuda, ninguém dorme, porque não sabe onde estão, o que normalmente estão fazendo, aí pegam o celular e ficam rastreando, e às vezes põem rastreador no celular para onde o filho está, etc. Medo de segurança de sair de casa para dar uma volta, uma coisa, outra, enfim, né? Medo por exemplo, você sair de casa, precisa de transporte coletivo, você não tem, a gente já sai, vamos dizer assim, nós já estamos mais ou menos preparados com esse anteparo do medo à nossa frente e tudo aquilo que a gente vai fazer, especialmente quando a gente sai de casa, onde o mundo ele está aí, né? E muitas vezes não reserva coisas assim tão agradáveis para todos nós. E isso vai abrangendo a todos de uma maneira geral. Fosse a questão da sombra de Joana de Ângeles, identificada desde a infância,
quando se ensinaria a descobrir os impulsos que dela procedem, facilitando ou educando a compreensão da própria fragilidade, dos erros, desculpando-se e corrigindo-se, esclarecendo-se que há sempre variações no comportamento, ora para o bem, ora para o mal, ficariam mais fáceis as condutas favoráveis à sociedade e tudo quanto se lhe vincula. Então, como diz, Joana de Ângeles, vai passando isso de pai para filho. Essas dificuldades vão passando de pai para filho. Dificuldades de relacionamento, de enfrentar as dificuldades, esses medos, essas fobias que estão tão comuns hoje em dia. Então, acabam passando de um para o outro. Então, preparar-se para a realidade é fundamental. E a realidade é enfrentar as dificuldades, não tem outro jeito. Mesmo com certos receios, mas se dispor a enfrentar e a superar. A sombra ocorre no inconsciente coletivo, pelo que se pode denominar como energias contrárias, que caracterizam os terroristas, os criminosos em geral, como por exemplo Hitler, Alarico, assim como também os bons cidadãos, Churchill, Santo Agostinho e tantos outros exemplos, pessoas extraordinárias, assim como exemplo de pessoas péssimas, que têm a história da humanidade, e não só pela história, mas ainda nos dias presentes, com tantos e tantos escândalos e coisas e tais que ocorrem aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, e que nós ficamos sem saber, e muito mais ainda que nós não ficamos sabendo. Tem todos esses detalhes. Então, no decorrer da existência da humanidade, durante toda a nossa vida espiritual aqui, que passamos por essa humanidade, os exemplos são imensos, tanto de bons como de ruins. Pessoas, exemplos de pessoas. Em realidade, a aversão e a animosidade que se sustentam no exterior procedem do íntimo no qual se fazem aliadas. Se eu já sou uma pessoa um pouco receosa, um pouco medrosa, de natureza, tal, aquele pezinho mais ou menos sempre atrás, aí vem alguém e fala, não sei o que, não sei o que, outro, não sei o que, não sei o que, pronto. Pode se instalar um processo muito sério de questão de fobias. Sabemos sim de pessoas que não saem de casa de jeito nenhum, são processos psicológicos, precisam ser tratados, mas nós diariamente somos influenciados psicologicamente. Essa que é a grande questão, tanto em coisas boas como coisas não tão boas. E é preciso estarmos atentos para discernir uma coisa da outra. Em realidade, a aversão, a animosidade que se sustentam no exterior procedem do íntimo no qual se fazem aliadas. E como se fosse necessário, que houvesse um opositor, um inimigo, para que se revele a pessoa que se é. Então, muitas pessoas que trazem dentro de si toda essa animosidade, toda essa questão de aversão, claro, isso daí é muito e muito acentuada por tudo aquilo que ela valoriza do meio que vai falando coisas ruins para ela. E durante a vida dessas pessoas que muitas vezes se tornam amargas, infelizmente, arredias, mal educadas também, etc., que a gente sabe, elas acabam tendo quase que a necessidade de encontrar alguém que possa extravasar o inimigo, como diz aqui Joana de Ângeles, seja lá o que for. Tem que ter um ponto onde possa descarregar toda a sua insatisfação, toda a sua aversão, toda a sua animosidade. E elas não são tão difíceis assim de explodirem, podemos assim dizer, quando contrariadas, Nas lutas, as mais sangrentas ou mais perversas, nas perseguições sociais, sutis ou públicas, é que se desvelam os heróis, os santos, os mártires, em razão do lado sombrio que existe em todos. Então, são reconhecidos sim esses que lutam, mas porque também há uma grande parte daqueles que querem sacrificá-los, porque estão dentro daquela gente aqui, classifica como essa sombra extremamente atuante dentro de cada um deles, ou de nós até, vai saber, Então precisamos ficar atentos com tudo aquilo que nós ouvimos, com tudo aquilo que nós
colocamos dentro de nossa mente, para que tudo não seja somado a uma insatisfação, a um medo de alguma coisa que a gente eventualmente tem. Que é preciso superar, precisamos superar nossas dificuldades. É aquilo que nosso mestre falou, ama o próximo como a si mesmo. E a maneira de amar ao próximo, nessas situações, é realmente cuidarmos de nós nesse sentido, de clarearmos nossas ideias, pensamentos, se possível até com ajuda profissional, não há desdouro algum nisso. Todos nós temos nossas limitações e bem sabemos disso. Somos seres humanos, como diz, o Padre Fábio, ainda em construção ou estamos nos reconstruindo. Que Deus nos ajude nessa caminhada que fácil realmente a gente sabe que não é. Vamos, amigos, então, cumprimentar a Nathalie, cumprimentar a Norma Matos, Emerson Varão, Victor João Chaves e também a Gisela Cristina Felipe, que são aqui os aniversariantes de hoje. A gente manda nossos cumprimentos. Deus abençoe imensamente a vida de todos vocês com muita saúde e um caminho no bem, realizando coisas positivas sempre. E aqui então também Bárbara Santana Neri e o pessoal da comunitária Vida Nova também mandando o seu boa noite simpático, que a gente agradece muito, boa noite de vocês para todos nós, Vamos agradecendo então Bárbara Santana Neri, Luiz Tadeu Silva, Josilda Rampazzo, Maria Aparecida Oliveira, comunitária Vida Nova, que também estão conosco, estão conosco aqui, deixaram o seu like. Que tenham todos uma maravilhosa noite, tá bom? Vamos então aqui, amigos, orar, fazer nossa prece de encerramento com muita alegria, mais um dia juntos, mais um dia ouvindo o Evangelho, mais um dia ouvindo a palavra do Mestre, ouvindo também Joana de Ângeles falando sobre nós, dando aquelas cutucadas em nós. Joana de Ângeles gosta de nos cutucar, dando aquilo que a gente sempre está devendo, aquilo que a gente precisa melhorar, e revela nossas fraquezas. Mas é bom ouvir e saber no que nós precisamos trabalhar em nós mesmos, e como precisamos trabalhar todos nós indistintamente. Vamos então, amigos queridos, fazer nossa prece e levar os nomes do nosso país que vocês nos mandam aqui com muita, muita alegria. Vamos orar para Sebastião Antunes da Silva, Emerson Adriano Licenco, Antônio Donizete Neves, Edilson Castilho, Vanderlei Proença, Benjamin Urban, Rafael Urban. Também por Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Ariel Chuvita Lazen, Caela Facioli, Cláudio Calef Filho, Delcio Muniz da Silva, Douglas Constâncio. Também aqui Eliana Saldanha, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Giovanni Bruno Jorge, Gustavo Martins Maluf, Jaime Facioli, Laerto Aparecido Oliveira, Leonice Pinheiro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirela Nicolúcio, Osmar Vioto, Otávio Jacomini, Pedro Henrique dos Santos Ferreira, Rafael Lemos, Regiane Castelanelli, Zoraide Maria da Silva, Rogério Mantovani, Rubem Nicolúcio, Rubem Jorge, Barbosa, Solange Cocol, Tercília Parceiro Antonelli, Viviane Leal, Iliana Saldanha, Sulei Cabrum, Lívia Robles de Camargo, Guilherme Robles de Camargo, Walter Borges, Edith Pereira de Andrade, Orlando Lameu, Aparecida Tiliaca, Ana Maria Martins, Maria José Massucci, Maria da Graça Barbosa Pires, José Ribeiro Pires Filho, Otávio Barros, Estefânia Juliana Ítalo Miranda, Elane Proença, Claudinei Ramos, também a Luzia Santana, se recuperando, Celso Bueno, Márcio de Oliveira Silva. Para todos esses nossos irmãos, nossa prece, vamos agradecendo sempre a Deus nosso Pai, por, claro, podermos estar juntos e levarmos a Ele agora as nossas preces de nosso coração. E nesse início de melodia, então, como sempre, tranquilizar corpo e mente para a nossa prece. Vamos lá, então? Te gloria
Pai nosso, nosso Pai, querido Pai que está conosco, está assim sempre, sempre, assim como nosso amado Mestre Jesus, sempre nos auxiliando. Seus filhos, Pai, aqui reunidos, agradecem, vos louvem, pela misericórdia da vida que a todos nós concedestes, e por isso estamos juntos, alegres, felizes, reunidos pelo propósito, pelo amor, levando a vós, sempre, sempre, a vós, o nosso amor, agradecendo sempre, sempre, todas as bênçãos que colocais para nós, todas as bênçãos que nos elevam, que nos tranquilizam para a jornada, enfrentar as dificuldades. Por isso, Pai, abençoa todos os aniversariantes desta data, felizes, pais felizes que acolhem seus filhos. Abençoa todos esses irmãos queridos, entes queridos, que estiveram conosco agora, estão no plano espiritual, familiares e amigos, continuando sua jornada. Abençoa todos seus filhos que estiveram conosco e hoje nos deixam, retornam ao plano espiritual. E seus familiares e amigos entristecidos, sabemos receberem o consolo de vós, Pai. Por isso pedimos também, com muito amor e carinho, as bênçãos sobre todos os nossos irmãos, que aqui demos os nomes e mentalizamos, sim, para que se fortaleçam e prossigam junto conosco na jornada. Abençoa nossas famílias, para que possamos, sim, resgatar nossos erros anteriores, erros dessa encarnação, e seguirmos em frente, firmes na lei de amor. Abençoa esse planeta lindo, imenso, mas tão machucado por todos nós, Pai. Consigamos recuperá-lo também pela ação dos dirigentes de todas as nações, que, tocados por seu amor, façam o melhor por seus povos, por este planeta, deixando de lado egoísmo, vaidade, orgulho, que tanta insanidade traz entre os povos, com tantas guerras, tantas lutas, dificuldades para todos. Abençoa assim, Pai, sempre, sempre, aqueles que precisam do trabalho, que estão à procura do trabalho. Aqueles que têm trabalho, fortalece aqueles que dão o trabalho. Abençoa nossas casas de oração, querido Pai. E assim abençoa esta água que ao nosso lado beberemos, para que nos equilibre, nos fortaleça, nos traga a harmonia física para trabalharmos juntos por nossa harmonia espiritual. E assim levamos a vós esta prece, querido Pai, e dizemos: Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas ofensas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai do nosso caminho tudo que seja contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. E uma partícula dele vá até os cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário. Vá até os hospícios, iluminando cérebros conturbados, aos hospitais onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Vá também aos prostíbulos e erga aquelas que caíram, tangidas pela fome e miséria, dando-lhes apoio e fé. E chega até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra, cultivem a paz. E Pai, tende piedade dos órfãos, das viúvas, que até agora não tiveram um pedaço de pão. E que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós, estejam com todos. Que assim seja, Pai. E a que seus filhos os pedem, que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita esteja sempre conosco, com todos os seus filhos, onde estiverem, como estiverem. Esteja em nossos lares, harmonizando, abençoando todos que neles vivem, nos lares de todos os seus filhos, trazendo a harmonia e a paz. Abençoa aqueles que vêm aos nossos lares, trazendo o seu amor, e distribuiremos onde quer que formos aos nossos irmãos. Por fim, Pai, abençoa nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, que a nós vêm trazendo suas bênçãos,
por nossos bons pensamentos, boas palavras, bons atos. E que sim, Pai, ilumina, sempre, sempre, esses nossos irmãos que estão perdidos em sua caminhada, que se recusam a voltar ao caminho do amor, ao caminho do bem. Fortalece, ilumina a todos. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, amado Mestre Jesus, obrigado. Honra, glória e louvor a vós, por sua graça, Pai. Que assim seja, agora e sempre. Pois é, e o domingo, este domingo bonito, domingo de sol, pelo menos aqui, né, Americana, região, boa parte do país, continue. E nas nossas preces, nossas orações, com certeza também estavam lá por todos os nossos irmãos vitimados, né, por aquela enchente terrível lá no Recife, em tantos lugares que não chegam sequer à mídia, tantas tristezas, tantos falecimentos, das mais diferentes situações. Nosso Pai possa realmente e sempre estar fortalecendo a todos, aqueles que se vão, aqueles que se ficam. A fé sempre na justiça, sabedoria e misericórdia do Pai. Por isso, amigos queridos, despedindo de vocês, quero deixar aqui eu e Célia um beijão grande para vocês, abraço coração a coração, desejar uma maravilhosa noite e que sim, a semana seja de muita luz, uma bênção em cima de bênção, conseguindo o que deseja, mas acima de tudo, com muita paz no coração, com muita harmonia, com muita fé no Pai, e sempre, sempre lutando para nos melhorarmos. É fundamental. Então, amigos queridos, amanhã, com a graça do Pai, estaremos juntos. Amanhã, lembrando que amanhã é nosso encontro número 800 dias ininterruptos com vocês. Aqui agradeço sempre, sempre a participação. Grande abraço para todos vocês, que a paz do Senhor esteja convosco, esteja sempre conosco, agora, para todos sempre. Distribuam sempre a paz onde quer que forem, onde quer que todos nós formos. Até amanhã, fiquem todos muito bem. Tchau.